Olá, boa terça-feira. Eu sou Michele Bonilla e mais um devocional de mulher para mulher, um olhar feminino da palavra de Deus. Na sua vida, você tem algum sonho, algum projeto, alguma área da sua vida necessitando de reconstrução? Reconstrução significa tornar a construir, reedificar, formar novamente, reformar, reorganizar. Quem de nós não tem uma área da vida que precisa de uma reforminha, uma reorganização, uma reedificação? Hein? Talvez já foi, não é mais? Talvez você já teve, não tem mais? Era sonho e nunca tornou-se realidade. A palavra do Senhor nos traz um exemplo de como iniciar a reconstrução, não é a construção. Hoje nós estamos falando da reconstrução de algo importante para nós. E o personagem de hoje é Neemias. Nós já falamos de Neemias nos devocionais de mulher para mulher. E o livro de Neemias é uma das mais impressionantes histórias bíblicas da determinação de um homem em cumprir uma tarefa importante, que pode ser copiada por mim e por você. É o último livro do Antigo Testamento e descreve o trabalho de Neemias em motivar o povo em Jerusalém a reconstruir as muralhas que protegiam a cidade contra invasões dos inimigos. No caso de Neemias, a reconstrução de algo que era importante para ele e além do seu querer, ele dependia de outras pessoas para que pudessem ajudar a reconstruir o que era importante para ele. Talvez na sua vida aconteça a mesma coisa. Para reconstruir algo que é importante para você, não depende apenas da sua força de vontade, mas que outras pessoas também sintam vontade de reconstruir. E aí o desafio fica maior ainda. Quer um exemplo? A reconstrução de um casamento? Talvez você queira reconstruir esta união. Mas para que dê certo, seu esposo tem que querer. Então não basta só você querer, você tem que motivar a outra pessoa a querer também. Que difícil! Porque nós não temos poder sobre a outra pessoa, mas nós conhecemos alguém que tem, que é o nosso Deus. Então, Neemias, no capítulo 1, a partir do verso 2, diz que em um belo dia em que ele estava trabalhando, um dos seus irmãos veio de Judá com alguns outros homens. Então ele narra a história. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, preste atenção. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés.
Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Ele reconhece a falha do seu povo perante o Senhor e pede misericórdia por ele e pelos seus. E pede para que Deus o abençoe, para que ele seja bem-sucedido nos planos que ele tem. Então, Neemias 2 continua que na hora de servir o vinho, já que ele era copeiro do rei, ele levou o vinho ao rei. E nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, Neemias? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. E ele relata que com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Mas como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e só então respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem, Neemias? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Então você segue a leitura de Neemias 3, 4, 5. Então Neemias 6 diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo os inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Com a determinação, mulheres de Neemias, incentivando e supervisionando o trabalho, o que não haviam feito em mais de 90 anos foi feito em menos de 2 meses, 52 dias, para reconstruir os muros. Olha que coisa maravilhosa! E esta história lá do Antigo Testamento pode ser vivida por mim e por você neste momento. Como a gente consegue colocar a história de Neemias nos nossos dias? Queridas, eu não sei o que tem chego aos seus ouvidos. Não sei que notícia ruim te trouxeram, você descobriu, você soube, você vivencia. E depois que a gente desperta para algo ruim, que muitas vezes está acontecendo há anos, mas a gente às vezes não percebe, ou às vezes alguém te conta algo, enfim, pode ser com você ou com alguém que você ama, há tempo de chorar. Neemias sentou, chorou, lamentou. Há esse tempo, respeite este tempo.
A Bíblia mesmo diz: há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Tá tudo bem. Há tempo de lamentar. Há tempo de reconhecer onde se errou, que é muito importante. Há tempo de confessar perante o Senhor os erros. Mas chega o tempo de agir. E a primeira ação de Neemias, que torna-se nosso exemplo hoje, a primeira ação dele foi de jejum e oração. Ele ouve, senta, chora, lamenta, reconhece, confessa perante o Senhor, jejua e ora. E em oração se dispõe a Deus a reconstruir. O que você precisa reconstruir na sua vida? Coloque-se à disposição do Senhor e diz: Deus, que eu seja bem-sucedida na reconstrução do meu casamento, da minha vida profissional, da minha saúde, dos meus relacionamentos com os meus filhos. Eu não sei, mas Deus sabe o que precisa ser reconstruído. E Ele está te despertando para isso. Sabe quando você fica sabendo de uma notícia ruim? Tudo bem, sente, chore, lamente, mas dobre os joelhos, jejue, ore e se coloque à disposição para reconstruir. Compreendeu? Então Deus te dará, o nosso Rei te dará permissão, o tempo de reconstrução. Te dará palavras certas, ou te dará graças para silenciar na hora certa. Te dará força, te dará ânimo. Neemias ganhou cartas que o deixaram passar pelas províncias, ganhar materiais para reconstruir os muros. Deus te dará as ferramentas necessárias para a reconstrução. Deus te dará. Mas você precisa agir de forma certa. Talvez você já soube, talvez vai saber de algo que precisa ser reconstruído. Há o tempo de choro, ok. Há o tempo de lamento, tudo bem. Há o tempo de chorar, sentar, prantear, perfeito. Mas chega o tempo de reconhecer onde se errou, confessar a Deus, pedir perdão e dizer: eis-me aqui para reconstruir. Deus, torna-me bem-sucedida na minha ideia de reconstrução. Deus é a favor de reconstrução, queridas. Nós somos feitas para edificar a nossa casa, mas também para reedificar, para construir, mas também para reconstruir. Eu não sei o que precisa ser reconstruído. O Senhor sabe, e Ele te desperta para isso. A primeira ação é jejum e oração. Então vá falar com o rei e diga: Rei, me faça bem-sucedida. Deus dos deuses, me faça bem-sucedida na minha ideia, no meu projeto de reconstrução. Queridas, um trabalho que estava tentando ser feito em 90 anos foi feito em 52 dias. Deus faz isto. Deus faz estas coisas. E você vai olhar e dizer: Senhor, como eu suportei. Ele te sustentou. Querida, desperte para o poder de reconstrução que há nas suas mãos com a ajuda do seu rei. Eu desperto daqui. Você promete despertar daí? Um grande abraço e lembre-se, envie este devocional às mulheres importantes da sua vida. Ajude elas a reconstruir.
algo que elas precisam reconstruir. E se você deseja amanhecer com um olhar feminino da palavra de Deus, é só enviar um WhatsApp com o seu nome e cidade para 48 99914 3388. Quem prefere Telegram, o canal é de mulher para mulher, é um aplicativo que você baixa no seu celular. E no Instagram a gente se encontra, Michele Fernandes Bonilla. Fiquem com Deus.